Olá, tudo bem? Bom, antes de tudo, seja muito bem-vindo a essa primeira edição do Vox Ética. É uma alegria para mim estar aqui com você, participando também da inauguração desse projeto e podendo conversar um pouco sobre o que é a ética, o que é a moral, como esses conceitos se relacionam, como eles podem ser vividos ou aplicados ou refletidos no nosso dia a dia e mais, como eu trabalho com esses conceitos e busco fazer a diferença, seja na minha atividade profissional ou na minha atividade pessoal. Bom, então deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Antônio Carlos Henksey, mas praticamente ninguém me chama assim. As pessoas me chamam de Tatal, ou, se elas querem ser um pouco mais formais, Tatal Henksey. Então, a partir de agora, pode me chamar de Tatal, vamos diminuir a distância que essa tela coloca para a gente, e assim a gente consegue trocar uma ideia melhor sobre o que eu gostaria de trazer como reflexão para vocês. Bom, no dia a dia eu atuo com a área de educação, então seja no ambiente corporativo, trazendo treinamentos, visões estratégicas sobre como a gente pode fazer melhores escolhas, definir situações entre o certo e o errado, às vezes entre dois certos, né? Por que não? Qual é aquele que melhor se aplica à realidade daquele negócio, naquele momento. E também gosto muito e sou apaixonado pela área tanto acadêmica como da área de educação mesmo. E eu faço parte de um projeto do Ministério Público do Distrito Federal chamado Na Moral. É um projeto que eu recomendo muito a vocês que conheçam, onde a gente capacita professores para falarem sobre integridade, sobre o combate à corrupção, sobre como fazer boas escolhas na escola pública. Então, os professores eles são capacitados e, a partir disso, eles disseminam esse conhecimento para os alunos, fazendo assim a possibilidade, trazendo a possibilidade desses alunos se formarem a partir dos conceitos de ética, moral, e assim fazerem a diferença no futuro. Não é verdade? Bom, dito isso, eu gostaria de te fazer uma pergunta. E esse é o tema da nossa palestra aqui, que eu não vou chamar de palestra, mas eu vou chamar de conversa, mas é uma provocação, mais do que uma pergunta. Me diz uma coisa, você acha óbvio fazer a coisa certa? Como é que é isso para você? Quando você tem que tomar uma decisão, quando você tem que escolher entre uma situação que te parece conflituosa do ponto de vista da integridade, é óbvio saber o que é certo ou não? Bom, eu fiz essa pergunta para mais de 1.700 pessoas e eu tive como resultado os seguintes dados. 52% das pessoas me dizem que sim, é óbvio fazer a coisa certa. E 48% das pessoas me dizem que não, não é óbvio fazer a coisa certa. E na maioria das vezes, com o decorrer das provocações e das palestras e das reflexões, as pessoas chegam à conclusão de que realmente não é óbvio. E por que eu digo isso? Porque é claro que existem situações que, se a gente pega elas de uma forma bruta, parece claro qual é o caminho que a gente tem que escolher. Quer ver? Se chega um fiscal ambiental na empresa onde você trabalha, digamos que você trabalhe na área ambiental, chega um fiscal e te pede propina para fechar os olhos para algo que ele percebeu de errado. Essa propina é certa ou errada? Muito provavelmente você já me diz na lata que isso está errado, e você tem razão. E dificilmente, do ponto de vista ético, a gente vai encontrar um motivo ou uma análise, seja ela racional, e que permita que o pagamento de propina seja entendido ou seja visto como uma forma correta. A gente não conseguiria universalizar um processo de pagamento de propina, não é verdade? Ele está errado. É errado pagar propina. Né? É algo que traz um malefício para a sociedade. Então, o indivíduo que paga a propina, ele está moralmente fazendo uma escolha errada. Ele está compactuando com algo que não deve ser feito. E por que não deve ser feito? Porque isso vai trazer um prejuízo
a ele, vai trazer um prejuízo à sociedade e, de uma forma geral, isso acaba resultando, inclusive, se a gente quiser olhar de uma forma consequencialista, vai resultando em consequências que são bastante danosas, que podem chegar, inclusive, a uma série de acidentes ambientais ou, em outros casos, a falta de hospital, falta de educação, falta de alimentação, como a gente tem visto. Não é verdade? Então, nesses casos, é claro para a gente que pagar propina não é algo correto. Mas será que não existem situações onde o certo e o errado podem gerar um certo questionamento para a gente? Então, olhem só, pensem comigo. Eu gostaria que vocês agora imaginassem que vocês não estão mais assistindo a uma palestra. Tudo bem? Esqueçam a palestra, vocês não estão mais aqui assistindo a palestra comigo. Se vocês quiserem, fechem os olhos. Se não, se concentrem somente no que eu vou dizer. E a partir de agora, vocês são profissionais ou estudantes, ou seja o que você quiser ser, dentro de um táxi. Tudo bem? Então você chamou um táxi e você pegou esse táxi e começa um deslocamento. E você fala, olha, eu estou saindo desse ponto A e eu gostaria de ir para o ponto B. Combinado? E o taxista então vai lá e te leva. Só que tem um negócio. A mais ou menos 2 quadras do lugar onde você quer chegar, se inicia um congestionamento terrível. Terrível. Daquele que você olha, não dá para sair para a direita, nem para a esquerda, não dá para ir para trás, nem para frente. Você sabe que você vai ficar lá por muito tempo. Para não falar por horas, que talvez eu estivesse exagerando, mas por muito tempo. Bom, você então está nesse congestionamento e você sabe que se você andar 2 ou 3 quadras, você chega ao lugar que você quer. A minha pergunta seria a seguinte: o que é o certo a se fazer? É você fechar a corrida ali onde você está, deixar o taxista naquele apuro, sabendo que ele não vai pegar uma nova corrida e que ele vai ficar lá por muito tempo, não é? E você continua o trajeto a pé? Ou você acha correto ficar no táxi e chegar com o taxista, com o taxímetro rodando, no lugar que vocês combinaram? Uma vez que ele está lá porque ele estava te levando. E uma vez que você sai do carro, ele perde todo o dinheiro que poderia vir com esta ou próximas corridas nessas circunstâncias. O que é o certo a fazer? O que você faria? Como você reagiria a uma situação como essa? Desceria do carro e iria a pé? Ou você preferiria ficar no táxi e aguardar até o ponto onde você quer chegar? Existe uma outra possibilidade que eu não falei para vocês, eu vou trazer aqui só para a gente refletir sobre ela, mas que seria o seguinte: nem para cá, nem para lá. Eu normalmente pego esse caminho, não é? Eu faço esse trajeto com frequência e eu sei quanto eu pago. Então, ao invés de eu ficar no táxi pagando a mais, ou descendo do táxi pagando menos, eu dou ao taxista o valor que normalmente eu pago por essa corrida, por esse trajeto. Isso parece melhor opção? Não parece? Não resolve o problema ou resolve o problema? É risco da profissão o indivíduo saber que ele pode ficar preso no congestionamento ou não? Olhem só, como neste caso, pelo menos para mim, o certo e o errado começam a dar um nó. E a gente tem que refletir, a gente tem que pensar, a gente tem que observar, entender o que nós estamos fazendo, entender as consequências disso, pensar um pouco no que nós gostaríamos que fizessem conosco, mas não só, não é? Também entendendo um pouco melhor quais são os contextos existentes neste cenário que podem me dar dados para uma boa escolha. Agora, vamos pensar assim. Eu não sei qual foi a sua escolha, o que você faria. Agora me diga se muda alguma coisa. Se quando você foi pegar o táxi e falou para aquele motorista ou para aquela motorista, eu quero ir para tal lugar, tudo bem? O motorista ou a motorista virou para você e falou, olha, nós temos um caminho
que é um caminho que normalmente as pessoas pegam, que é esse que você já conhece. Só que chegando próximo do lugar onde você quer ir, existe um trânsito que está muito pesado. Eu acabei de voltar de lá. Eu conheço um outro caminho e eu gostaria de sugeri-lo para você. E você, achando que aquilo pode ser um golpe, você fala: não, 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 eu quero ir pelo caminho tradicional. E ele fala: bom, mas tem trânsito. E você fala: não tem problema, eu quero ir pelo caminho tradicional. Será que quando vocês chegarem no congestionamento e ele olhar para você para trás com aquela cara de eu te falei, será que muda alguma coisa você descer do táxi ou não? Será que muda alguma coisa você deixar aquela pessoa sem uma corrida, sendo que ele havia te avisado que você pegaria esse trânsito? E foi escolha sua parar nesse congestionamento? Não sei. É algo para a gente pensar. Não é verdade? Agora, se a gente, durante o caminho, estivesse conversando com o taxista e ele tivesse contado para você que ele perdeu um emprego, que uma série de consequências negativas da pandemia assolaram a vida dele e que a única possibilidade que ele viu de sustentar a família é trabalhando num táxi. O que você me diria? Esse novo dado, essa nova informação que eu trago para você, mudaria algo na sua escolha? Ou não? Ou você continuaria seguindo a mesma linha de raciocínio, independente da condição ou do contexto de vida daquele motorista? Vocês percebem, quando a gente fala sobre escolhas, sobre o nosso comportamento, sobre a autonomia que nós temos para agir de uma forma moral, as coisas talvez sejam mais complicadas do que parecem? E aí a gente olha e fala assim: tá bom, mas eu estou falando da minha escolha, mas o que seria o certo? E se, na minha visão, eu escolhi de uma forma certa, mas essa não seria a melhor escolha do ponto de vista universal, do ponto de vista de uma ética que possa ser, desculpa, que possa ser reproduzida de uma forma sistemática por todos? O que a gente faz? E se você quisesse ficar no táxi por mais tempo, mas você percebesse que você não tem esse dinheiro e que esse dinheiro vai te fazer falta? Qual a melhor escolha? Então, eu gosto muito desse tipo de provocações para que a gente comece a pensar se de fato o certo e o errado são óbvios, ou se a gente precisa ir fortalecendo essa percepção, essa vivência, ah, de uma maneira sistemática. E quando eu falo de uma maneira sistemática, é quase como se fosse uma academia. Então, imagina assim, você um dia acordou e decidiu que você quer correr uma maratona. Tudo bem? E aí você fala: bom, eu quero correr uma maratona, mas você não consegue talvez subir 3 lances de 3 andares de escada num prédio. Dá para correr uma maratona? Ainda não. Mas aí você se inscreve na academia. E aí você começa a fazer um exercício aeróbico, começa caminhando 10 minutos, depois você vai caminhar 15, depois você caminha 20. De repente, você vai correr 5 minutos e vai caminhar 15. E assim vai. E assim vai, e assim vai, até o momento que você está correndo 1 quilômetro, 2 quilômetros, 5 quilômetros. Você faz aquela prova de 5 quilômetros e sai orgulhoso de você mesmo. 10 quilômetros, 20, e assim até chegar na sua maratona. Não é assim que as pessoas fazem? Quando do ponto de vista de treinamento aeróbico? Idioma é a mesma coisa. Por que com a moralidade seria diferente?
Por que quando a gente fala da moralidade, a gente esquece de que esse é um processo de treinamento constante? É todo dia vivenciando, olhando as suas escolhas, olhando por que você definiu como a melhor opção, como sendo certo a fazer naquele momento. E fala, aqui não foi legal. E não só falar não foi legal para se culpar e falar, tá vendo como eu sou uma má pessoa. Não, 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 não. É olhar e falar, por que eu fiz essa escolha? Por que, diante desta situação, eu optei por esse caminho? E é assim que a gente começa a entender os nossos mecanismos, de onde nós aprendemos, com quem nós aprendemos a definir o que é o certo, o que é o errado, e mais do que isso, quais são aquelas situações que nos bloqueiam, que nos causam medo de enfrentar um contexto mesmo, e falar, não, eu vou continuar fazendo o certo, eu vou continuar fazendo o que eu acredito, mesmo que eu tenha que buscar coragem, não sei da onde, para desafiar aquele ambiente que me parece opressor. O que eu quero dizer com isso? Sabe quando aquele chefe bate na mesa e fala para você, apaga esse número da planilha? Eu preciso do emprego. Eu trabalho aqui há bastante tempo. Ou não. Mas o fato é, se eu falo não vou apagar, quais as consequências disso? Será que eu vou ser demitido? E se eu for demitido? Não é na hora do furacão, não é na hora do grande problema, né, da pressão intensa, que a gente vai saber exatamente qual é a melhor escolha. Não se a gente não tiver preparado antes, se a gente já não tiver feito essa esteira, se a gente não se conhecer melhor, se a gente não conhecer quais são as opções que nós temos para fazer as coisas certas em N contextos, em N situações diferentes. É quase como, eu gosto de usar um paralelo com um piloto de avião. Você vai falar, tá bom, mas o que piloto de avião tem a ver com ética, com moralidade, com escolhas, com contexto, com chefe que manda pagar a planilha? E eu vou dizer assim, tem tudo a ver. Quer ver só? Faz de conta que você tá voando de avião. O piloto que está te levando de um lugar ao outro, provavelmente, nunca passou na vida real por uma situação onde uma turbina estava pegando fogo, a outra estava sem funcionar, à noite, durante na chuva, durante uma turbulência, em cima do oceano e com os equipamentos falhando. Muito provavelmente, eu espero que você nunca tenha passado por isso, mas muito provavelmente o piloto que te leva também nunca passou. Mas temos um ponto aí. Esse piloto já vivenciou essa cena inúmeras vezes num simulador de voo. E por que isso? Porque se ele passar por uma crise como essa na vida real, ele vai reagir de uma maneira automática, fazendo o que é o certo, fazendo o melhor para salvar o maior número de vidas possível. E só depois, com tudo estabilizado, é que ele vai ligar ali o seu processo reflexivo e vai falar, bom, e agora? O que eu faço? Antes disso, ele reage a algo que ele foi preparado a fazer. E muitas vezes, quando a gente fala sobre as nossas escolhas, sobre a nossa vida no dia a dia, as pressões que a gente vive, é o chefe, é o colega de trabalho, são aqueles amigos que de repente resolveram assistir a um filme pirata e você é contra, e quando você fala, pessoal, mas isso não é legal, e todo mundo ri da sua cara e fala, para com isso, só porque você assistiu uma palestra lá do Vox Ética, agora você vai ficar pregando para nós, vai ficar aqui atormentando. Não é nessa hora que nós estamos expostos, sem uma reflexão anterior, que a gente vai encontrar a força necessária para tomar a melhor decisão. Mesmo que isso fira a gente. Não é? Agora, se você já está preparado, se você foi para o simulador, se você se conhece, se você faz as suas escolhas e reflete, por que eu fiz isso? Por que eu estava parado, esperando para atravessar a rua na faixa de pedestres, quando o farol de pedestre abrisse? E, de repente, todo mundo ao meu redor começou a atravessar no momento errado.
Por que eu fui junto? É nessa hora que a gente entende. Eu fui junto porque isso, 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 isso. E aí você se torna responsável. Não que você já não fosse antes, você sempre vai ser responsável pelo que você faz. Mas aqui você se torna crítico. E ao ser crítico, você fez aquela escolha de uma maneira racional. Na próxima vez que isso acontecer, você vai olhar para os lados e vai falar: tá todo mundo atravessando. Eu não vou. Faz sentido? Então, é isso um pouco do que eu queria dividir com vocês. Né? Todo esse processo, e quando a gente fala da integridade de uma forma geral, ela tem que ser um processo, às vezes, criativo, ou seja, que a gente possa buscar naquela situação novas soluções para um problema existente, né? Às vezes não dá para a gente ser tão criativo assim, a gente vai ter que fazer uma escolha mais binária entre sim ou não, mas o grande ponto é o seguinte, é a gente ter a autonomia das nossas escolhas. É você internalizar o que é o certo e o que é o errado, você saber o que é o melhor naquela situação e se responsabilizar por isso. Porque integridade, a moralidade, elas não são uma obediência cega, não é? Às vezes as pessoas entendem que o cara correto, que o cara bacana, a menina bacana, legal, correta, é aquela pessoa obediente, que faz o que está na regra, que faz o que mandam. Segunda Guerra Mundial tinha bastante gente assim. Eu fiz o que me mandaram. Onde está a sua autonomia? Onde estava a sua escolha? Onde estava a sua possibilidade de olhar para aquela situação e ver pessoas e falar: eu não vou fazer isso. Tudo bem? Então, pensem sobre isso. Essa é a forma como eu normalmente gosto de trabalhar todos esses temas que vão ser abordados, que são abordados no Vox Ética no meu dia a dia, seja pessoal, seja social, seja profissional. E eu, então, te convido a fazer o mesmo, porque falar sobre ética, moral, integridade é muito mais do que ensinar. Ensinar é processo. Ensinar é frio, é um conhecimento frio. Educar é transformador. Educar faz com que a gente sinta aquilo no nosso coração, no nosso íntimo, que aquilo faça sentido e dê vontade para a gente fazer diferente. Faz sentido? Bom, pessoal, obrigado pelo papo, que na verdade sou eu que falei, mas obrigado por ter me ouvido. Aguardo vocês interagindo através de diversas formas que são possíveis, seja através do LinkedIn, seja através do Instagram, @eticalizando, ou até mesmo buscando pelo Vox Ética, me mandem perguntas, façam comentários, porque eu gosto dessa troca e eu acho que quanto mais troca, mais reflexão. Para vocês, para mim e de uma forma geral. Fechado? Um abraço, obrigado.